The Beginning After the End, capítulo 433. Respeito e cumprimentos. O zumbido do navio voador movido a mana disparando pelo ar forneceu uma estática ambiente calmante quando me sentei ao pé da cama da cabine do navio, onde Sylvie estava deitada. Do lado de fora, a pressão que emanava dos 2 dragões restantes era um lembrete constante de sua presença. A terceira havia saído após uma breve conversa com os outros, e eu só podia presumir que ela se reportava ao Winsome, ou diretamente ao próprio Quezes. Você não precisa se preocupar comigo, disse Sylvie, mudando de posição enquanto tentava e não conseguia se sentir confortável na cama de pedra. Eu só preciso de mais tempo para me recuperar de ter sido trazida de volta. Essas ondas de cansaço e desconforto. Tenho certeza de que vão passar. Meu corpo e minha mente precisam se recuperar e processar. Só isso. Sylvie. Comecei, então parei, sem saber como perguntar o que precisava. Eu continuo vendo coisas, flashes de memória de nossas mentes conectadas, da minha vida, a vida de Gray. Mas o que vejo não faz sentido, porque não são lembranças minhas, ainda que sejam coisas que aconteceram comigo. Como, pensei que tinha chegado a um acordo com toda a coisa da reencarnação anos atrás. Mas toda vez que eu aprendia alguma informação nova sobre como vim a este mundo, complicava ainda mais minha compreensão. Acho que não consigo explicar com palavras, disse Sylvie, apoiando-se nos cotovelos. Mas posso deixar você entrar na minha mente. Já estou me esforçando para mal conseguir manter essas memórias. Apenas uma parte de mim estava lá, puxada através do tempo e do espaço pelo portal em colapso que você rasgou em nosso universo, enquanto o resto de mim seguiu você até as Relictombes e se tornou aquele ovo de pedra. Eu não queria causar tensão desnecessária nela, mas o desejo de entender o que estava acontecendo superou meu medo e até minha empatia. Se você acha que é forte o suficiente. Meu vínculo sorriu, fechou os olhos e se deitou. Abra sua mente para mim totalmente. Fiz como ela pediu. Eu estava revivendo aqueles últimos momentos novamente, observando enquanto ela se sacrificava por mim através de seus próprios olhos, e então a energia difusa de seu ser se desfez. As memórias eram nebulosas e distorcidas, mas reconheci minha própria vida anterior se desenrolando diante de mim, vendo-a pela perspectiva de Sylvie, que ficou ao meu lado durante tudo, até foi difícil de entender. Nico achou que o feitiço deu errado, que a Grona calculou mal, levando-me ao lugar errado na hora errada, mas foi você. Você interrompeu o feitiço dele. Você me transformou em um Leywin. Levantei-me, esfregando as mãos no rosto enquanto me esforçava para entender o que tinha visto. Mas das dezenas de perguntas que tinha, uma em particular se impôs, e eu a fiz quase sem querer. O bebê. Eu o matei quando peguei o corpo? O filho de Alice? Os braços de Sylvie estavam em volta de seu torso, e ela tremia levemente. A ligação mental entre nós se fechou, e ela se curvou sobre si mesma, envolvendo os joelhos com os braços. Não, Arthur. Não havia outra alma ali. O corpo. Acho que você estava fadado a tê-lo. Movi-me para sentar ao lado dela e esfreguei seu braço para aquecê-la. Pela memória, não estava claro. E eu não tinha certeza se Sylvie poderia realmente saber disso, mas não a pressionei mais. Obrigado por me mostrar as memórias. Ela assentiu com a cabeça, seu corpo magro tremendo ainda mais. Retirando um cobertor do equipamento guardado em minha runa dimensional, coloquei-o sobre ela, e ela dormiu em instantes. Sem saber o que mais fazer, voltei para o pé da cama. Isso é muito para processar. Regis enviou do convés do navio, onde estava de olho em nossos dragões de escolta com Chu. Minha mãe uma vez, não muito tempo atrás, teve dificuldades com a questão de saber se eu era ou não verdadeiramente seu filho. Nunca havia sido uma pergunta para mim antes. Mas agora, sabendo que foi Sylvie quem me colocou dentro daquele bebê em particular, não pude deixar de me perguntar o que isso significava para meu relacionamento com minha família. A pergunta que fiz a Sylvie foi apenas uma das muitas que ficaram presas em meu cérebro, como uma pedrinha alojada em uma ferradura. Mais respostas pareciam necessárias para entender por que minha vida havia se tornado o que era. Como Sylvie poderia saber para qual bebê levar minha alma? Sabendo que nenhuma autorreflexão traria respostas para as perguntas que eu tinha, fiz o possível para não pensar nelas. Em vez disso, retirei a pedra angular que recebi da última ruína. Tanta coisa aconteceu em tão pouco tempo.
Descontando o fato de que quase 2 meses se passaram em um piscar de olhos, é claro que eu não fui capaz de dar à pedra angular mais do que um pensamento passageiro desde que voltei das Relictombes com ela. Sentado com as pernas cruzadas, descansei o pequeno cubo no colo, considerando sua superfície escura e fosca. Ambas as pedras angulares anteriores, que me ajudaram a obter informações sobre o Häcken de Aroa e o Realmheart, respectivamente, forneceram quebra-cabeças difíceis e prolongados para eu resolver. Embora minha mente estivesse inquieta, senti uma emoção enquanto me preparava para imbuir a relíquia de formato cúbico com éter. Minha empolgação azedou apenas momentos depois, quando me retirei mentalmente da pedra angular. Olhei para ela, chocado. Então tentei imbuí-la com éter uma segunda vez. Minha consciência foi puxada para ela, assim como as outras pedras angulares. Então, nada. Simplesmente voltei a mim. Não consegui alcançar o reino interior da pedra angular. Ativando o Realmheart, olhei para a pedra cúbica. Tanto mana quanto éter se agarravam a ela, mas esse fato por si só não revelava nada sobre o funcionamento interno da pedra angular ou sugeria o que eu precisava fazer para operá-la. Não querendo desistir imediatamente, mas incrivelmente frustrado por ter falhado tão rapidamente, continuei tentando interagir com a pedra angular, empurrando mais, e depois menos, éter para dentro dela, moldando-o de maneiras específicas e o usando para manipular a mana também. Mas nada do que tentei me permitiu progredir para o reino interior, onde, com sorte, obteria informações sobre uma nova runa divina. Sentindo-me derrotado, finalmente guardei a relíquia quando Regis me informou que havíamos cruzado as montanhas e agora sobrevoávamos o deserto. Juntando-me aos outros no convés, observei as dunas de areia e os penhascos rochosos passarem rapidamente abaixo de nós. Chu empunhava sua arma e se movia lentamente através de uma série de técnicas de combate coreografadas. Seus olhos estavam fechados, mas ele deve ter sentido que eu o observava, porque disse: "Eu preferia fazer um combate de treinamento com você, mas Ren estava preocupado com a força de nosso confronto que poderia quebrar sua construção conjurada. Haverá inimigos reais para lutar em breve", eu disse distraidamente. Chu deu uma gargalhada. "Não pretendo lutar contra as forças de Agrona, meu irmão, em vingança. Eu vou destruí-los." Balancei minha cabeça, um sorriso hesitante rastejando em meu rosto. Um pouco da minha tensão diminuiu e comecei a conversar com Regis e Chu. Muito cedo, porém, nosso destino se aproximou. E o que nos esperava voltou aos meus pensamentos. Apontei uma rachadura no solo para Ren, uma das muitas entradas de superfície para os túneis dos anões que cercam Vildorial, e começamos a descer em direção à areia. Sylvie já estava de pé quando fui buscá-la, e, em alguns minutos, estávamos parados na pedra na beira da pequena ravina. Ambos os dragões também pousaram, transformando-se em suas formas humanoides. O dragão verde tornou-se um homem alto e loiro, em uma armadura escura que brilhava como esmeralda quando a luz o atingia em um determinado ângulo. A forma humanoide do ruivo era mais curta e mais rija. Seu cabelo e vestes negras contrastavam nitidamente contra sua pele pálida, mas seus olhos ocre e carranca eram os mesmos. "Venha. O guardião Vajrakor estará esperando por você", o Azura loiro disse rigidamente. Ele assumiu a liderança na ravina enquanto seu colega se movia para a retaguarda de nosso grupo. Ren Kane dissipou o navio, permitindo que ele se dissolvesse e fluísse como areia. Então, seguiu de perto os calcanhares do primeiro dragão. "Ah, se pudéssemos ficar sob o olhar quente do sol por mais algum tempo antes de mergulhar de volta no solo", disse Chu, com os olhos fechados e o rosto voltado para o sol. Ele estava sorrindo amplamente. Eu não disse nada, muito tenso para puxar conversa. Dentro da entrada do túnel, escondida nas sombras da ravina, fomos recebidos por um grupo de guardas. Os anões se curvaram para os dragões, mal percebendo quem os acompanhava, e nos deixaram passar sem problemas. Passamos por várias outras barricadas na rota para Vildorial. Após a terceira obstrução, onde o dragão ofereceu uma chamada rápida e uma resposta aos guardas antes que nos permitissem passar, me aproximei de nosso guia. "O guardião fez muito para aumentar a segurança desta cidade", explicou ele enquanto continuávamos a marchar rapidamente. Vários dos antigos túneis foram destruídos e muitos postos de guarda adicionais erguidos, juntamente com um sistema de senha para garantir que simpatizantes e espiões de Alacria não possam se mover livremente dentro de Darv. Eu não perdi o tom de acusação,
Como se o fato de que essas coisas não tivessem sido feitas antes explicasse por que os dragões eram tão necessários. O portão final para Vil Dorial já estava aberto quando chegamos, e uma pequena multidão nos esperava do outro lado. Eu vi Ellie e mamãe antes de qualquer outra pessoa. Passando correndo pela tropa de soldados, conselheiros e lordes, deixei minha mãe me puxar para um abraço carinhoso. Sinto muito, eu disse calmamente. Vou explicar tudo, mas não pretendia ficar tanto tempo fora e sem mandar recado. Para mim, foram apenas alguns dias. Minha mãe me deu um sorriso que achei um tanto rígido. Tudo bem, Arthur, você não precisa. Idiota! Ellie estalou, me socando com força no braço. Não consigo acreditar que você, Sylvie! A raiva de Ellie se dissipou quando percebeu. Ela deslizou ao meu redor e pulou no meu vínculo, envolvendo os braços em torno de Sylvie e apertando ferozmente, as lágrimas já escorrendo por seu rosto. Você está viva! Ela gritou, sua garganta apertada pelos soluços que a torturavam. Sylvie deu um tapinha nas costas de Ellie. Estou sim, embora talvez não por muito tempo se você continuar a tirar o fôlego do meu corpo. Sylvie sorriu para mim por cima do ombro de Ellie, inclinando a cabeça contra a da minha irmã. Uma forte sensação de estar em casa tomou conta de mim, duplicada em potência quando experimentei minhas próprias emoções e as de Sylvie simultaneamente. O momento foi imediatamente interrompido quando Daglon Silvershale, o lorde de um dos mais poderosos clãs anões, se interpôs entre mim e minha família. Com licença, General Arthur. Mas eu, junto com esses outros bons lordes, fomos enviados para cumprimentá-lo em nome do guardião Vajrakor. Um tanto tardiamente, ele se curvou para os 2 dragões que nos escoltavam, parecendo nervoso, então continuou. Ele espera por você em... Perdi tudo o que Daglun estava dizendo enquanto minha atenção se concentrava em Varai, que também estava esperando com o grupo de anões e minha família. Já fazia um tempo desde que via outro lança-humana, que passou um tempo ajudando a limpar as cidades de Sapim de vários redutos alacrianos. Embora seu cabelo branco agora estivesse curto, ela não parecia ter mudado desde que a conheci na Academia Shiros, anos atrás. Ela estava me observando atentamente, seu olhar um raio de gelo que conjurou arrepios em meus braços. O que há de errado? Perguntei, contornando o Daglun ainda falando, que cuspiu em indignação. Varai me deu um aceno superficial de saudação. Bem-vindo de volta. Foi um momento infeliz para você desaparecer. Havia uma nota de reprovação em sua voz, mas estava envolta pela geada de seu estoicismo frio. Conte-me mais sobre isso. Olhei significativamente para os lordes anões, todos os quais estavam me dando olhares de desaprovação. Percebi que Carnelian Earthborn, pai de Mika, não estava entre eles. Há uma situação que pensei que você gostaria de ser informado imediatamente, ela continuou. Daglun limpou a garganta. Talvez devêssemos permitir que o guardião Vajar, Lord Silvershale. Varai interrompeu. Nem os dragões, nem seu conselho de lordes têm autoridade para comandar as lanças. Os punhos de Daglun cerraram e o rosto corou. Ele virou as costas para nós e começou uma conversa urgentemente sussurrada com os outros lordes anões presentes. O Asura de cabelos escuros deu um passo à frente, dando a Varai um olhar fulminante. Arthur Lewin está sendo escoltado diretamente para Vajrakor. Você não tem nada que nos interromper, lança. Ele me agarrou pelo braço e tentou me arrastar atrás dele. Plantei meus pés, fazendo com que o dragão fosse puxado para trás no meio do passo. Ele puxou mais uma vez, mas permaneci imóvel. Éter e raiva fervendo sob minha pele, controlada, mas sempre presente. Minha cabeça virou enquanto olhava o dragão com um olhar que o fez congelar. Não deixamos claro antes, Sand. Os olhos do Asura de cabelos escuros se estreitaram. O que você... Não estamos escoltando prisioneiros. O Asura loiro interveio, tirando a mão de seu camarada do meu ombro. Mas é importante que você... Parece que há questões mais urgentes que requerem minha atenção, eu disse formalmente, dando a eles um sorriso frio e cortês. Informem-no da minha chegada, se desejarem. Os 2 dragões trocaram um olhar incerto. Então Ren interveio. Vou acompanhá-los no lugar de Arthur. Com o canto da boca ele acrescentou. E tentar evitar que tudo isso exploda na nossa cara. Após um momento de hesitação, o Asura loiro se virou e começou a marchar rapidamente para longe. Seu companheiro de cabelos escuros demorou um momento, seu olhar desconfiado alternando entre mim e Ren. Então se virou e o seguiu. Ren soltou um suspiro profundo e se arrastou atrás deles.
Os olhos castanhos escuros de Varai permaneceram nos azuras antes de retornar para mim. Antes de você partir, uma mulher alacriana chegou à cidade por meio de algum tipo de artefato de teletransporte. Ela alegou conhecê-lo. Disseram-me que você... Artefato de teletransporte? A memória da minha partida apressada de Vildorial caiu sobre mim como um raio. Daglum havia dito algo sobre a Alacriana, e presumi que estava falando sobre Lyra Drade. Essa Alacriana, de que cor é o cabelo dela? Com as sobrancelhas levantadas levemente, Varai respondeu. Azul. Engoli um xingamento. Leve-me até ela. Daglum, tendo assistido a essa conversa pelo lado, parecia aflito. Mas generais Arthur, Varai, vocês realmente devem... Sinta-se à vontade para voltar ao palácio, Lord Silvershale. Seu trabalho aqui está completo, Varai disse friamente. Os anões responderam com um coletivo antes de se afastarem, permitindo que eu finalmente voltasse minha atenção para minha família. Ellie estava de pé ao lado de Sylvie, ambos os braços em volta da cintura e a cabeça em seu ombro. Então vamos todos resgatar Caera? Incrível! Vamos! Ela começou a se afastar de Sylvie. A confusão sobre como Ellie sabia quem era Caera rapidamente se transformou em preocupação ao pensar na minha família presente se houvesse um confronto com um dragão irritado. Minha boca se abriu para formar uma desculpa apressadamente quando meu vínculo interrompeu. Eleanor, parece que as coisas podem ficar complicadas. Eu gostaria de passar algum tempo com você e Alice, antes de termos que sair correndo de novo. Você pode me mostrar onde mora? Ellie olhou entre Sylvie e os níveis superiores da cidade, parecendo dividida. Não tenho interesse em ajudá-lo a servir os alacrianos, apenas para enfrentá-los em combate. Chu olhou para mim como se eu o tivesse ofendido simplesmente por conhecer um alacriano. Vou explorar esta cidade anã por um tempo. Não, você precisa ficar com... E ele se foi, disse Regis, observando Chu marchar rapidamente para longe, descendo em direção aos níveis mais baixos e atraindo olhares de todos por quem passava. Tenho certeza de que ele vai ficar bem? Sylvie disse, incapaz de evitar que sua voz se tornasse uma pergunta no final de sua declaração. Descuidado como sempre, Regis imediatamente se esqueceu de Chu enquanto cutucava minha mãe. Então, passei 2 meses flutuando no espaço vazio do nada infinito e estou faminto. Você poderia fazer a gentileza de me preparar uma refeição caseira, Mama Lewin? A mamãe coçou a cabeça de Regis. Acho que sim, mas você precisa mesmo comer? Regis se abaixou para pegar minha mãe em suas costas. Ela gritou de surpresa e lutou por um lugar para se segurar, não confiando em mergulhar as mãos em sua juba de fogo. Não há muitas coisas que eu preciso, mas há muitas coisas que eu quero. Regis trotou pela estrada curva, levando minha mãe com ele. Pelo menos se eu tiver seu vínculo, sei que você não pode desaparecer novamente, disse Ellie com um beicinho, deixando Sylvie levá-la embora. Tenha sempre em mente o motivo dos dragões estarem em Dikaten em primeiro lugar. Sylvie me lembrou, enquanto descia pela estrada. Este Vajrakor irá testar você. É o nosso jeito, aparentemente. Mas ele não vai fugir de quaisquer ordens que meu avô tenha dado a ele. Vou tomar cuidado, pensei, voltando-me para Varai, que havia olhado com sua habitual falta de emoção externa durante toda essa conversa. Agora, talvez, você possa me levar até ela. Não fomos para a prisão, mas continuamos diretamente para o Palácio Real dos Anões, Salão Lodenhold, uma enorme fortaleza esculpida nas paredes no nível mais alto da caverna. Estávamos quase no palácio antes que Varai falasse. A mulher alacriana foi bem tratada por ordem da Lança-Mica, embora tenha sido mantida presa por uma questão de segurança. A outra, Lyra, conseguiu confirmar a identidade da presa, mas não tinha conhecimento de seu parentesco. As coisas mudaram quando os dragões chegaram. Receio. O que quer dizer? Perguntei, o calor subindo pelo meu rosto. Quando Vajrakor descobriu a presença dela nas prisões, ele a transferiu para uma cela no palácio. Pensou em extrair informações dela sobre os planos de Agrona. Mika, Byron e eu tentamos dissuadi-lo, encorajando-o a esperar até que você voltasse para verificar a identidade dela, mas... Tolo obstinado, eu suspirei. Ela é uma aliada. Sua, talvez, mas não dos dragões. Varai parou antes de nos levar para Lodenhold. Você deveria saber, Arthur. Os dragões parecem estar trabalhando para enfraquecer você. Sua presença pode não ser bem recebida. O único dragão com o qual preciso me preocupar é Kezes Indrath, assegurei a ela.
Ele vai manter o resto de seus soldados sob controle enquanto nosso acordo for válido. Por enquanto, se a presença dos dragões impedir a Grona de atacar novamente, deixe-os me arrastar pela lama. Varai me olhou atentamente por um segundo. Então assentiu e continuou. Nos movemos rapidamente assim que estávamos dentro do terreno do palácio. Eu podia sentir a aura pesada da assinatura de mana de Vajrakor, que tornava o ar dentro da fortaleza pesado. Ao contrário de minhas muitas visitas anteriores a Lodenhold, o salão de entrada estava vazio. Aqueles que anteriormente recebiam abrigo dentro de suas paredes esculpidas, provavelmente se mudaram quando foi tomado pelos dragões. Varai me conduziu por vários túneis, cada um mais estreito, mais curto e mais escuro que o anterior, até chegarmos a uma pesada porta de ferro bloqueando o caminho. Varai bateu. Uma placa deslizou para o lado ao nível dos olhos de um anão, que estava em algum lugar ao redor do externo de Varai. Ah, General Varai. Não esperávamos que alguém... Oh! E o General Arthur voltou dos mortos mais uma vez pelo que vejo. Oh, o guardião sabe que você está aqui? Abra a porta, Torvir, Varai ordenou. Os olhos do anão, antes semicerrados em suspeita, agora se arregalaram. A janela fechou-se com um ruído áspero. Uma troca de murmúrios entre os guardas foi abafada pela porta grossa. Depois de vários segundos frustrantes, ouvi uma barra pesada ser puxada para o lado, depois outra, e finalmente o barulho de uma corrente, e a porta se abriu para dentro. Torvir estava na porta aberta. Ele era atarracado, mesmo para um anão, e sua pele envelhecida trazia as cicatrizes de muitas batalhas. Seu cabelo ruivo brilhante havia desbotado para um cinza avermelhado com a idade, mas seus olhos ainda eram afiados como pederneira, embora os cantos estivessem enrugados com óbvio desconforto. General, como você bem sabe, temos ordens estritas para... General! Contornei o guarda, sabendo muito bem que ele não tentaria me impedir. O segundo anão deu um passo para trás, parecendo cada vez mais nervoso. A câmara não tinha mais de 2,5 metros por 3, vazia exceto por uma pequena mesa e 2 cadeiras. Mais 2 pesadas portas de ferro foram colocadas na parede oposta à entrada da sala. Tanto as portas quanto as paredes ao redor delas foram gravadas com runas para evitar que fossem atacadas com magia. General, devo insistir. Torvir disse sem entusiasmo. Ignorando-o, aproximei-me da porta da direita e deslizei a janela de visualização para o lado, espiando a escuridão além. A cela estreita e escura estava vazia. Ao me mover para a esquerda, me preparei para o pior. Quando a janela deslizou para o lado, um feixe de luz fraca pousou na forma prostrada de uma mulher em farrapos. Seus olhos se abriram e se voltaram para a luz escarlate brilhante. Agarrando a maçaneta da porta, a levantei. A série de ferrolhos que prendiam a porta gemeu e dobrou, mas foi a pedra que cedeu primeiro, explodindo com uma chuva de pó de rocha. A porta se abriu, soltou-se quando as dobradiças se abriram e se encravou na parede. Torvir, Bolgar, vocês estão dispensados, disse Varai atrás de mim. Eu vou cobrir para vocês quando ele chegar. Não precisei me virar para saber que obedeceram quando seus passos pesados de botas e o barulho de suas armaduras recuaram pelo corredor longe da cela da prisão. Caera lutou contra a parede, mas se deparou com a ponta da corrente que prendia suas algemas de supressão de mana ao chão. "G. Grey?" ela perguntou, sua voz falhando com desidratação e desuso. Correndo para o lado dela, peguei as correntes e as arranquei das algemas. Então, tomando cuidado para não machucá-la no processo, abri as algemas, libertando seus pulsos. Sem dizer nada, ajudei-a a se levantar do chão e a conduzi lentamente para fora da cela. Grey, Caera estava olhando para o meu rosto, procurando meus olhos tão intensamente que parecia que estava tentando ter certeza de que eu era real. Ela passou os braços em volta de mim e me puxou para um abraço trêmulo. Então me empurrou, olhando para mim com uma autoridade que canalizou seu mentor, a foice Ceris Vritra, e me deu um tapa na bochecha. "Como você se atreve a me deixar presa por..." Ela jogou as mãos para cima em frustração. "Por quanto tempo tenha passado? Onde você estava? Ceris, ela está..." "Ela. Ainda não sei de nada", eu disse, frustração, culpa e decepção fervendo dentro de mim. "Só descobri que você estava aqui há 10 minutos e vim direto para cá. O que está fazendo em Vildorial? Em Dicatem? Ceres deveria saber melhor. Ela me mandou até você para pedir ajuda", disse Caera, seu olhar desviando do meu rosto enquanto lutava para se concentrar.
As coisas não estavam indo tão bem quanto poderiam. Ela queria. O rosto de Kaera caiu. Chifres de Vritra. O que terá acontecido com ela? Faz tanto tempo. Segurei a reta, inclinando-me ligeiramente para que eu pudesse olhar em seus olhos. Sinto muito, Kaera, eu disse novamente, a raiva começando a florescer da alquimia de minhas outras emoções. Esses dragões. Uma pressão furiosa cresceu tão repentinamente que minhas palavras ficaram presas na garganta. Kaera, já fraca por seu longo aprisionamento, caiu de volta em meus braços. E Varai teve que se apoiar na parede, com as pernas tremendo. O éter inundou meus músculos, reforçando e firmando-me para que, quando o dragão chegasse ao final do corredor, eu estivesse parado como uma estátua, inflexível. Aparecendo em sua forma humanoide, Vajrakor era da minha altura, mas tinha uma constituição esguia que desmentia sua força de azura. O cabelo preto esvoaçante caía sobre os ombros, e os olhos cor de lilás encontraram os meus do outro lado do corredor. Ele parou, sua expressão mudando de fúria para surpresa. Ele suavizou isso quase instantaneamente, mas não rápido o suficiente para que eu não tivesse visto. Endireitando suas vestes largas, que eram cortadas de seda de quartzo rosa e bordadas em um fio roxo suave que combinava com seus olhos, Vajrakor ergueu o queixo e deu um passo à frente em um ritmo mais controlado. Arthur Leywin, por semanas você esteve ausente da face do mesmo continente que nos implorou para proteger. E ainda assim a primeira coisa que faz ao retornar é ajudar o inimigo. Explique-se. O mundo é um tom confuso de cinza, onde inimigos podem ser aliados e aliados. Deixei uma pausa de 1 minuto interromper minhas palavras, segurando o olhar de Vajrakor. Podem ser inimigos. Ajudando Kaera a ficar em pé, dei um passo para trás. Ela era forte e se forçou a ficar em toda a sua altura, mesmo sob o peso da presença do dragão. Passando por Varai, aproximei-me de Vajrakor, arranjando minhas feições em um sorriso profissional e estendendo minha mão. Antes de entrarmos no que só posso supor que será uma discussão acalorada, que tal mostrarmos algum nível de cortesia, já que parece que nos veremos com bastante frequência? Vajrakor não fez nenhum movimento para pegar minha mão. Não haverá discussão, especialmente não com um menor fingindo entender o éter. No entanto, Quezés parece estar muito interessado no que finjo saber. Quando falar dele, o fará apropriadamente. É Lord Indrath. Então, como cortesia para com seu Lord Indrath, deixarei que seu tratamento inaceitável para com minha amiga passe desta vez, presumindo que foi por ignorância. Me aproximei um pouco mais, perto demais para ser educado. Porque se eu acreditasse que os guardiões do Lord Indrath estavam tomando meus amigos e aliados como reféns e os torturando para obter informações, então teríamos um problema. Vajrakor respirou fundo, parecendo inchar ao fazê-lo, bloqueando o corredor completamente. Windson me contou muito sobre você, Arthur Leywin. Mas, por mais que tentasse, não conseguiu expressar totalmente a profundidade de sua arrogância, aparentemente. Você não é meu igual nisso, nem em estatura política, e certamente não em força bruta. Ainda não terminei com essa daí, e você não tem o poder de tirá-la de mim. Sorri, mostrando meus dentes. Nenhum de nós sabe se isso é verdade, mas apenas um de nós está disposto a descobrir. Nós dois sabemos o que aconteceria com você, mesmo se lutasse e me derrotasse. Você está aqui porque Quezés quer o conhecimento que eu tenho. Sua confiança infundada se estende ao ponto de enfrentar seu próprio Lorde. Sua fachada de confiança quebrou, apenas ligeiramente, quando uma sombra de dúvida passou por seu rosto. Tanto desrespeito pelos dragões aqui para salvá-lo de um inimigo que já o derrotou. Respeito? Kaera perguntou, a palavra rangendo sob seus dentes. Lentamente, ela se levantou para poder ficar ereta enquanto se dirigia a Vajrakor. É isso que você me mostrou aqui, monstro? Monstro! Você carrega a sujeira do sangue de Agrona Vritra em suas veias e me chama de monstro? Ele riu. Você nem consegue se ver como a perversão que você é. Inclinei a cabeça e estreitei os olhos para o dragão. Embora tenha gostado do nosso pequeno debate, tenho coisas melhores para fazer. Então permita-me falar da maneira que você entender melhor. Se deseja ser meu aliado, você se afastará. Fique no meu caminho e eu o considerarei um inimigo. Os olhos cor de lavanda de Vajrakor brilharam de raiva, mas ele se afastou, parecendo encolher ao fazê-lo. O mundo é feito de tons de cinza de fato, ele zombou.
Puxando um dos braços de Caera em volta do meu ombro para apoiá-la, a conduzi pelo túnel. Vocês, dragões, entendem rapidamente. Varai se moveu como uma sombra atrás de nós. Lord Indrath ficará muito curioso quanto ao motivo de sua hostilidade desnecessária. Vou informá-lo sobre seu retorno e atitude, imediatamente, o dragão disse nas minhas costas. Envie-lhe meus cumprimentos.